Bolsonaro qualificou Paulo Freire como energúmeno. Para as esquerdas alucinadas, isso foi uma heresia devidamente denunciada na imprensa e nas redes sociais. Afinal, Paulo Freire é aclamado pelos esquerdistas brasileiros e mundiais como um dos maiores pensadores modernos, possuidor de uma mente brilhante e criador de um método infalível de alfabetização e uma verdadeira revolução na pedagogia. Um ícone sagrado, cujas obras jamais pode ser questionada, quanto mais o autor. Quem estaria certo, Bolsonaro ou os esquerdistas? Confesso que fiquei em dúvida, pois sempre ouvi que Paulo Freire é o patrão da educação brasileira, um gênio que criou pedagogia crítica, cuja principal promessa é a derradeira libertação das novas gerações de uma sociedade opressora. Tratei de pesquisar. Eu comecei buscando o significado do termo energúmeno. Está lá, no dicionário, além da definição, uma série de sinônimos para esse termo. Definição: substantivo masculino. Antigo, pessoa dominada pelo demônio, possesso. 2. Figurado, pessoa que, dominada pela paixão, tem atitudes ou comportamentos excessivos. 3. Figurado, fanático, intolerante. Energúmeno, em dicionário Priberan, da língua portuguesa, em língua, 2008-2013. Sinônimos: imbecil, ignorante, idiota, pateta, tonto, boçal, inepto, estúpido, tapado, besta, burro. 2. Pessoa desequilibrada e fanática, descontrolado, desatinado, exaltado, furioso, louco, arrebatado. 3. Possuído pelo demônio, possesso, endemoniado, endiabrado. Em qualquer desses sinônimos, Paulo Freire se encaixaria. Não creio que tenha sido um endiabrado e nem um descontrolado. Seria então um imbecil ignorante? Fui pesquisar novamente do mentor da educação brasileira. A primeira coisa que descobri é que Paulo Freire foi adepto do marxismo, e nisso estava alinhado ao pensamento de Theodor Adorno e Max Horkheimer, autores da teoria crítica e criadores, juntamente com outros da escola de Frankfurt, responsável pelo marxismo cultural. A contracultura, inspiradora do feminismo radical, da ideologia de gênero, defensora do aborto, da liberação do consumo de drogas e o combate às religiões. Descobri que ele escreveu sobre pedagogia crítica e influenciou fortemente Henry Gihorn, que a definiu como uma filosofia educacional, mas como um movimento educacional, guiado por paixão e princípio para ajudar estudantes a desenvolverem consciência de liberdade, reconhecer tendências autoritárias e conectar o conhecimento ao poder e à habilidade de tomar atitudes construtivas. Paixão e princípio? Isso pode soar para alguns, e foi assim que pareceu para mim. Como característico do fanatismo político dos marxistas e também como uma forma de exaltação e arrebatamento, certo? Nesse ponto, passei a dar razão a Bolsonaro. Mas isso ainda me parecia tenue para caracterizar Paulo Freire como energúmeno. Seria ele também um idiota, estúpido, tapado e burro? Continuei pesquisando e tive certeza que não, explico. Paulo Freire é reconhecido pelo seu método de alfabetização de adultos amplamente explicado em A Pedagogia do Oprimido, seu livro mais famoso e que deu início à sua notoriedade como pensador. Foi então que descobri que todo o método de Paulo Freire foi plagiado do método do pastor protestante norte-americano Frank Laubach, desenvolvido em 1915 e implantado com sucesso nas Filipinas. Laubach esteve no Brasil, em Pernambuco, em 1943. No dizer do historiador David Gueiros Vieira, as cartilhas de Laubach foram copiadas pelos marxistas em Pernambuco, dando ênfase à luta de classes. O autor dessas outras cartilhas era Paulo Freire, que emprestou seu nome à nova metodologia, como se ela fosse de sua autoria. Como se vê, Paulo Freire não pode ser acusado de ser um idiota ou burro. Aliás, ele foi esperto, pois teve certeza que a autoria do método que plagiou não seria contestada por Laubach. Isso faz de Paulo Freire apenas um desonesto plagiador, cuja principal contribuição ao método de Laubach foi dar o viés desatinado de fanatismo, fúria e arrebatamento, característicos do marxismo. E, por isso, pode muito bem ser chamado de energúmeno. Laerte A. Ferraz,
para a vida desta, 17 de 12 de 2019.